Muitas vezes nós enxergamos o erro que o outro cometeu, mas nós não enxergamos o nosso próprio erro. Olha o que ele fez para mim. Isso não se faz. Olha o jeito que ele age, o que ele faz. Mas será que nós somos puros? Nós somos bons o suficientes para cobrar do nosso irmão? Porque se nós fôssemos bons demais, nós estaríamos em outra condição. Uma condição do espírito guia, uma condição de outro orbe planetário. No entanto, todos nós estamos no mesmo planeta. Todos nós aqui estamos juntos e existe um motivo por estarmos aqui, neste mundo de provas e expiações. Porque nós estamos aprendendo um com o outro. Sempre que nós nos colocarmos num pedestal, será sempre, por parte nossa, o orgulho que nos corrói. Sempre reflitamos nisso quando nós estamos falando mal de alguém, ou quando o pensamento surge em falar de alguém. Será que eu me purifiquei a ponto de poder falar do outro? E ainda que tivesse me purificado, será que os bons espíritos são assim? Será que os bons espíritos que já venceram essas mazelas que nós passamos aqui, eles são de julgar um ao outro? Julgar aquele que encontra-se inferior a estes? Claro que não. Então, uma boa noite a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Estamos todos aqui reunidos em nome de Deus. Uma boa noite aos irmãos que nos assistem online. E hoje quem irá nos falar será o nosso irmão Pedro Silvério, que é da Sociedade Espírita Chico Xavier de Porto Alegre, que fica no bairro Santa Fé. E o capítulo que nosso irmão vai nos falar é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Bom, o capítulo 10 do Evangelho, ele fala sobre a misericórdia. E o que seria, então, o sentimento de misericórdia? Como que a gente tem o sentimento de misericórdia? E como que Deus tem o sentimento de misericórdia para conosco? Porque a misericórdia em que nós devemos exercitar para com o nosso irmão é diferente, obviamente, da misericórdia que Deus tem por nós. Então é aquele sentimento que se tem através do erro cometido. Por isso que falar de misericórdia é falar de perdão. E o perdão seria então o tema principal deste capítulo, em que se discorre por todo ele. Então, misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque todos nós que possuímos a misericórdia para com o nosso irmão, estamos perdoando as suas ofensas. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso está em Mateus capítulo 6, que é aquela premissa que Jesus sempre usou, né? Perdoar para ser perdoado. Ser bom para que o bem retorne a mim. Amar para ser amado, ajudar para ser ajudado. Ou seja, aquilo que nós fazemos para com o outro, também nós estamos fazendo para com nós mesmos, né? E sobre o perdão, ainda tem uma passagem belíssima que Simão Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? E Jesus disse: não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Por quê? Aquele que perdoa tudo isso, com certeza sempre perdoará. Então, nós sempre devemos estar ativamente perdoando o nosso irmão. Então, Jesus ensina que o perdão é a condição para recebermos o perdão divino. Lembremos daquela passagem que, tendo muitas dívidas, o servo foi até o Senhor e disse que não tinha como pagar. Então o Senhor perdoa ele e ele sai. E assim que ele sai, ele encontra alguém que estava devendo para ele. E assim ele não tem misericórdia para com aquele irmão. Então o Senhor chama ele novamente e impõe a dívida novamente para ele. Porque à medida que nós usarmos contra os nossos irmãos, nós também assim seremos julgados por Deus. Então o perdão verdadeiro exige esforço interior. Não é apenas palavras. O perdão é aquilo que vem de dentro de nós, que nós devemos ter para com o nosso irmão diante da falta cometida. Porque será que nós somos isentos de todo erro para dizer que o que a pessoa fez é algo imperdoável? Então, existe o perdão da boca,
O perdão da boca é aquele que impõe condições. Eu te perdoo. No entanto, isso e aquilo, é dessa maneira que tu vai ter que agir. Agora, o perdão verdadeiro do coração, ele não impõe, ele não tem pensamento oculto. Ele simplesmente busca livrar-se daquela cadeia em que se encontra. Então, o perdão verdadeiro não é concordar com o mal que ele tenha feito para nós, mas sim livrar-se dessa dívida, desse peso que existe dentro de nós. Aí ele vai continuar este capítulo falando sobre a reconciliação com os adversários. Por quê? Porque o adversário, se nós escolhemos não perdoar, não nos reconciliar com este, o que acontece? Quando nós morremos, será que acaba? Claro que não. Continua. E muitas vezes se degladiam após o desencarne essas duas criaturas que não conseguem perdoar-se. E assim reencarnam-se novamente com a mesma animosidade, mas tendo que novamente estar nessa situação em que um deve perdoar. E muito importante, porque tem um livro do André Luiz em que eles vão atrás das reencarnações passadas de duas criaturas que estão sempre se degladiando. Aí eles voltam uma encarnação e viram, esse daqui fez o mal, começou, aí eles não pararam. Não, vamos voltar mais uma. Aí vieram que, não, esse daqui começou, vamos voltar mais uma. Aí o instrutor chega, não é mais necessário. E o André Luiz, não, mas a gente tem que voltar, a gente não viu como é que começou tudo isso. E então o instrutor diz, quanto mais nós voltarmos, mais difícil vai saber quem é agressor e quem é vítima. Ou seja, os dois são o próprio agressor. Então, quando nós decidimos não perdoar, existe algo que vai ser colocado lá na frente e nós vamos postergando até chegar um momento que talvez seja difícil demais e aquela criatura estará sempre conosco até que se faça a reconciliação. Então nós não nos livramos da reconciliação. Temos que ir atrás do nosso irmão. E disse Jesus em Mateus 5, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Novamente, eu vou citar André Luiz, no primeiro livro, que é Nosso Lar. Existia uma criatura em que conviveu junto com ele, de seu pai, e que eles fizeram um mal para ele. E na hora que ele enxergou essa criatura, ele lembrou e comentou isso com a enfermeira que estava sempre junto com ele. E então ela disse, vá enquanto ele está aqui e peça perdão. Porque é assim que deve ser. Aquela criatura que está conosco, que está aqui, vamos perdoar. Porque cada vez mais que nós postergarmos, nós vamos estar sofrendo. Então, é necessário que nós livremos-nos deste peso. Então, a vida é um momento de reconciliação. É uma nova oportunidade que Deus nos coloca de frente àquela personagem que é necessário perdoar. E às vezes um perdão está sendo segurado por muitos séculos. Então, quantos de nós, perdoando alguém, não sentiu um alívio imediato? Agora, se não sentirmos, talvez seja esse perdão da boca que Jesus fala. Então, os conflitos não resolvidos geram laços kármicos. Ou seja, em outras palavras, obsessão. Muitas vezes, nós recebemos a oportunidade de encarnar, mas aquele a quem nós fizemos o mal não quer e persegue-nos durante a vida. Estes são os espíritos que nós chamamos de obsessores. Mas daí, novamente, vamos lembrar de André Luiz. Será que ele é o agressor e eu a vítima? Eu é que sofro, só sofro. E ele que só faz o mal? É claro que nós não precisamos relembrar das nossas existências passadas para que nós tenhamos o caminho a seguir. É necessário que perdoemos sempre, como diz Jesus. 70 vezes, 7 vezes. Em outras palavras, sempre. A reconciliação verdadeira exige renúncia ao orgulho. Por quê? Aquele que não perdoa sempre vai achar que está com a razão. E ainda
que o que o outro tenha nos feito seja realmente algo muito ruim, existe algo que nós devemos aprender, que é a humildade. A humildade sempre nos colocará num caminho mais seguro. E devemos combater este verme que nos corrói por dentro, que é o orgulho, que nos impede de fazer aquilo que nós devemos fazer. Que uma delas é o perdão. E o perdão, Jesus nos deixa claro, que é um ato de caridade. Perdão das ofensas. Aí, inicia-se outro título deste capítulo que se chama O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Por quê? Na época, existiam-se muitas crenças. E existia também o sacrifício que se fazia aos deuses, que geralmente matava-se para que fosse posto aquele sacrifício. E Jesus discorre sobre este sacrifício. E ele fala que antes de pormos o sacrifício no altar, que nós fôssemos reconciliar com o nosso irmão. Ou seja, qualquer contenda que eu tenha no meu coração, que eu possa resolver antes de me dizer ser bom, antes de ir a Jesus, antes de ir a Deus, antes de orar. Esse o sacrifício verdadeiro, aquele que vem de dentro da alma, porque muitas vezes pedir perdão é um grande sacrifício. Nós não conseguimos, é difícil. Aquilo que a pessoa nos fez é algo muito ruim. Eu não consigo perdoar, porque eu acho que o perdão é concordar com o mal que me fizeram. No entanto, é a libertação. Então ele fala que o sacrifício verdadeiro, o sacrifício, falando em sacrifício para deuses, como antigamente, o mais agradável a Deus seria o sacrifício aquele mais difícil, que é sacrificar as nossas más inclinações. Então, não adianta oferecer flores a Deus com o coração cheio de rancor. Nós oramos, nós pedimos, nós estudamos, mas a prática é sempre mais difícil. É de suma importância que nós estejamos aqui estudando, recebendo passe, escutando a exposição doutrinária. É muito importante e nós devemos sim buscar o conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. No entanto, não só de conhecimento nós deveremos seguir, porque todos nós temos uma responsabilidade por aquilo que nós sabemos. Então, no livro Missionários à Luz, nós vamos descobrir aqueles que são os falidos da fé, que sabiam muito, mas não praticaram. É necessário que obremos aquilo que nós aprendemos. Então, o verdadeiro culto está na atitude. E devemos sempre pensar o que seria bom que eu recebesse. Porque muitas vezes o que eu faço é algo que eu não gostaria de receber. Não seria bom ouvir um perdão, não seria bom ouvir uma boa palavra. Então façamos aquilo que nós desejaríamos que fizessem para nós. Então, o argueiro e a trave no olho. Nós muitas vezes enxergamos o argueiro e não vemos a trave que existe no nosso olho. Uma passagem de Jesus, que é falar da hipocrisia que nós temos justamente em impor algo, mas não seguir. Muitas vezes nós enxergamos o erro que o outro cometeu, mas nós não enxergamos o nosso próprio erro. Olha o que ele fez para mim. Isso não se faz. Olha o jeito que ele age, o que ele faz. Mas será que nós somos puros? Nós somos bons o suficientes para cobrar do nosso irmão? Porque se nós fôssemos bons demais, nós estaríamos em outra condição. Uma condição do espírito guia, uma condição de outro orbe planetário. No entanto, todos nós estamos no mesmo planeta. Todos nós aqui estamos juntos. E existe um motivo por estarmos aqui, neste mundo de provas e expiações. Porque nós estamos aprendendo um com o outro. Sempre que nós nos colocarmos num pedestal, será sempre, por parte nossa, o orgulho que nos corrói. Então, sempre reflitamos nisso, quando nós estamos falando mal de alguém, ou quando o pensamento surge em falar de alguém. Será que eu me purifiquei a ponto de poder falar do outro? E ainda que tivesse me purificado, será que os bons espíritos são assim? Será que os bons espíritos que já venceram essas mazelas que nós passamos aqui,
eles são de julgar um ao outro? Julgar aquele que encontra-se inferior a estes? Claro que não. Então, tendemos a enxergar as falhas alheias, mas mais facilmente do que as nossas. Então, o autoexame e a vigilância são os primeiros passos para a evolução. O autoexame é difícil. O reconhecer-se a si mesmo é muito difícil. Porque muitas vezes nós nos deparamos com atitudes monstruosas, pensamentos monstruosos que nós temos. É claro que não é necessário que nós comecemos a fazer com que estivemos sempre numa situação de que eu sou ruim. Claro que não. Mas reconhecer que eu estou aqui neste mundo de provas e expiações e que muito eu tenho que aprender. E que eu preciso conhecer a mim mesmo, conhecer os meus erros, para assim começar a melhorar. O que Chico nos dizia? Chico, que para mim é um dos exemplos mais sublimes que Deus permitiu que aqui na Terra encarnasse. O que ele aprendeu? Ele disse: eu aprendi no Espiritismo que nós devemos mudar. Claro, porque aquele que acha que assim tá bom, é orgulho. Nós estamos em constante evolução. Assim, eu estou dizendo que a lei de progresso não existe. No entanto, estamos em constante evolução. O que Chico quer nos dizer? Que o jeito em que nós estamos não está bom. Ah, mas está bom, então melhora. Muitos erros nós cometemos no passado e nos deparamos com as oportunidades de melhoramento. Então melhoremos. Façamos o nosso máximo. Façamos o melhor que nós podemos fazer. E não só nos manter em águas rasas. Quando Jesus encontra Simão Pedro, jogue a tua rede mais à frente. Ou seja, jogue a tua rede em águas mais profundas. Não fique no raso. Só Deus conhece as intenções e circunstâncias reais de cada pessoa. Julgar é sempre injusto, pois vemos sempre a aparência e não o íntimo. Então, o julgamento é sempre fácil, porque no momento que eu estou julgando, estou dizendo: eu tenho autoridade para fazer isso. Eu tenho autoridade para falar mal de alguém. Eu tenho autoridade para dizer que aquela pessoa é impaciente. Eu tenho autoridade para dizer que aquela pessoa é difícil. E eu? Eu possuo essas virtudes em ascensão? Eu tenho todas essas virtudes para dizer que o meu irmão ele é impaciente? Será que todos os meus atos são de incrível paciência para dizer que o meu irmão é impaciente? Será que eu falar para alguém tal pessoa é mal educado, eu estou dizendo que todos os meus atos são gentis? Porque é assim a lógica, né? Se eu falo mal de alguém, se eu tenho uma observação ruim de alguém, então eu estou dizendo que eu já venci aquilo. Ah, mas eu não venci, então por que julgar? Para que julgar? Porque a mesma forma que nós julgarmos os nossos irmãos, seremos julgados por Deus. Então, Jesus pede que suspendamos a crítica e ampliemos a compaixão. Por quê? Se nós não devemos julgar o nosso irmão, não colocar em voga os erros que ele tem, o que eu preciso fazer? Ter compaixão com ele. E compaixão, o que seria? Misericórdia. Por isso que ele fala neste capítulo sobre a misericórdia. A misericórdia é um sentimento que nós temos para com o irmão que faz o mal. Porque aquele que faz o mal está doente. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nós somos doentes da alma, todos nós. E nós necessitamos de amparo, nós necessitamos de remédio. Então, o outro, ele é difícil, é penitente. Vamos ter misericórdia um para com os outros. Compaixão, amor. Mas é difícil, mas vamos tentar pelo menos. Porque a boa vontade, ela não começa assim, ó. Eu vou aprender a ter boa vontade. Eu vou esperar chegar à boa vontade para poder fazer as coisas. Claro que não. É um exercício. Muitas vezes, quando nós chegamos na casa espírita, às vezes o nosso pensamento, hoje não quero ir hoje. Mas daí quando a gente chega aqui, tudo muda. A boa vibração dos benfeitores amigos, o bom passe, a boa palavra, tudo muda. Então, eu não vou ser um exímio trabalhador, porque todos os dias eu vou ter boa vontade. O negócio é ir, fazer, porque assim é que nós vamos exercitar a nossa boa vontade. Porque o bem é assim, nós temos que fazer o bem, porque recompensa nós vamos receber. E sempre que nós fizermos o mal, nós passamos pelo sofrimento.
E é necessário que nós, muitas vezes, passemos pelo sofrimento. É claro que o sofrimento não é a primeira coisa que Deus deseja de nós. Mas às vezes nós erramos, recebemos outra oportunidade, erramos, não tem mais outro jeito, vai ter que sofrer. Mas por quê? Porque é algo que Deus está nos impondo? Deus quer nos ver sofrer? Claro que não. Porque nós somos crianças aos olhos de Deus. A criança não esperneia, não chora, não grita achando que o pai está fazendo algo ruim. No entanto, o pai está visando algo bem. Mas a criança, às vezes, não compreende. Acha que o pai está fazendo algo ruim. Nós não somos assim em relação a Deus. Deus é ruim comigo. Deus está me condenando. Muitas vezes, aquilo que me acontece é para o meu bem, mas eu não consigo enxergar. Porque a minha visão está voltada sempre no físico, no agora. Mas existe sempre um motivo muito grande para que tudo isso aconteça. E o Espírito vai nos dar uma outra passagem do Evangelho, uma das passagens mais bonitas, no item atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Porque a mulher é cometida em adultério. E o povo estava em volta dela. E Jesus estava junto. E disse que pela lei de Moisés era necessário que se apedrejasse a mulher. Então, eles perguntam para Jesus, então tu concorda com o que ela fez? Então, Jesus fala essas palavras, atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. E assim, aqueles largaram as pedras que tinham em suas mãos e foram embora. Aí já está um ensinamento sublime. Nós julgamos, mas nós somos purificados. Nós temos a autoridade de julgamento. Nem os bons espíritos julgam. O único que pode nos julgar é Deus. Por quê? Porque Ele é nosso Criador. Porque Ele conhece todas as nossas intenções. Porque Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele que pode assambarcar todas as existências e saber o que realmente é necessário que aconteça com aquela criatura. Só Deus poderá nos julgar. Então, eles foram embora e, se deparando com a mulher, ele diz, Jesus, onde estão esses que te julgavam? Eles se foram? Eu também não te julgarei. Jesus não julgou. E nós? Somos quem? Somos filhos de Deus, é claro. Mas Jesus está no cume da evolução e disse, eu também não te julgarei. Ide, e de futuro não tornes a pecar. Uma passagem belíssima que nos mostra o julgamento que nós temos para com os nossos irmãos, mas também a misericórdia. É assim que Deus sempre está a nos afagar. Com a sua misericórdia. Caí, errei, o que eu devo fazer? Ficar remoendo aquele sofrimento? Não. Ide, siga o caminho. Caí, levanta e toma o teu caminho de volta. Indulgência. Inicia-se outro título neste mesmo capítulo sobre a indulgência, que daí já são as instruções dos espíritos. A indulgência é o antídoto contra o orgulho. A indulgência que nós temos para com os nossos irmãos. Indulgência para com as imperfeições. O tempo todo ele está falando sobre a caridade, porque os espíritos, no livro dos espíritos, perguntam, o que é caridade? Segundo Jesus compreendia. Ele vai dizer que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando nós somos indulgentes para com a imperfeição do outro, o que eu estou dizendo? Que eu sou irmão, que nós somos iguais. Estamos em escalas diferentes, em situações diferentes, sim, mas somos mais ou menos iguais no sentido evolutivo, por isso que nós estamos nesse planeta. Então, ser indulgente para com um erro que o outro tem me cometido é colocar eu no meu lugar, onde eu estou. Porque no momento em que eu não sou indulgente, eu estou me colocando acima. E novamente, Jesus sempre agiu com humildade. Quando ensinava, ficava sempre no mesmo nível de todos. Isso que Jesus está numa evolução muito além do que é nós. Então aprendamos com Jesus a sermos humildes e
a ser indulgente para com o nosso irmão, porque se ele erra, eu também erro. Então, devemos olhar para o próximo com bondade e compreender as suas fraquezas. A indulgência não desculpa o mal, mas acolhe o irmão para que ele se levante. Muitas vezes eu estou amparando o irmão por um erro que eu mesmo tenho. Quantas vezes nós não falamos para alguém algo que nós estamos falando mais para nós mesmos? Muitas vezes. Porque nós estamos neste mesmo plano, aprendendo um com o outro. Então, quando nós somos misericordiosos com o outro, eu estou sempre levando a mensagem de Jesus para aquele irmão que necessita do amparo. Então, o verdadeiro perdão é aquele que não volta a falar no erro. Quantas vezes já nós não dissemos para alguém, eu te perdoo, mas daí eu sempre volto àquele mesmo assunto. Lembra daquilo que tu fez para mim? Lembra daquilo que tu fez para mim? Mas tu não me perdoou? Já não estava encerrado esse assunto, já não estava concluído? Perdão da boca, claro. Aquele que humilha o outro sob o perdão, não é perdão nenhum. É melhor sofrer uma injustiça do que praticar. O erro que o outro comete a mim, é melhor que eu esteja nessa situação. Por quê? Jesus não tinha o que sofrer, não tinha expiação. Ele veio e sofreu o peso da maldade do mundo. Em Isaías ele vai dizer que o Messias, que viria até, ele sofreria todo o mal do mundo, mas deixaria abater-se como uma ovelha. Então, a misericórdia, indulgência e perdão é o caminho para a evolução espiritual, que são os tópicos deste capítulo. Porque quando nós aplicamos a misericórdia para com o outro, será aplicado a misericórdia de Deus para conosco. E o que é a misericórdia de Deus? Nós aprendemos o que é, como agir com o nosso irmão, como ser misericordiosos com o nosso irmão. Agora, como Deus é misericordioso conosco? Parábola do filho pródigo, que na minha opinião é a que eu mais gosto. É fenomenal. Ali ele vai mostrar muito bem como Deus age sobre nós. Então, vou dar uma leve resumida de como essa parece para essa parábola, para que nós possamos nos situar melhor. Então, o filho mais novo de um senhor pede a herança, a sua parte na herança, para que, recebendo esse dinheiro, viaje para uma cidade distante. O que o senhor fez? Entregou a parte da herança para o filho mais novo. E ele foi para essa cidade distante e gastou todo o dinheiro. E naquela cidade em que ele se encontrava, abateu-se a miséria, a fome, a seca. E assim ocorreu com ele. E ele teve que se humilhar a ponto de pedir a um dos moradores que um trabalho. E foi dado o trabalho dele de apacentar porcos. E naquele trabalho, que era humilhante, ele pensava, bom, os servos do meu pai, eles têm tudo, têm alimento, e eu aqui não tenho nada. O que eu vou fazer? Eu vou voltar e pedir para o meu pai, pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de dizer ser teu filho. Faça-me como um dos teus servos. E assim, ele voltou. Só que antes de chegar na casa, ele estava perto. O pai observa o filho mais novo que tinha ido embora. De longe, o ancião corre para os seus braços. E assim o filho mais novo diz, pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de dizer ser teu filho. Faça-me como um dos teus servos. E como o pai responde, chama os seus servos e diz, coloque anel no seu dedo, sandália nos seus pés e traga uma túnica, porque o meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e achou-se. Como que naquela época, é claro que a parábola não acaba aqui, mas nós temos já o conteúdo. Como naquela época eles escutavam, porque Jesus usava elementos para que se pudesse compreender. Quem que pede a herança a um pai que ainda está vivo?
Essa já é a primeira estranheza que eles escutam. Como assim? O filho que é o mais novo ainda pede a herança, sendo o pai ainda vivo, a herança é repartida quando o pai morre. Ou seja, o filho quer ver o pai morto. Mas o pai, o que ele faz? Concede. Aí o povo ouvindo, não, peraí, pede e ainda concede, sim. E ele vai, e abandona a família. Terceiro aspecto de estranheza, porque na cultura hebraica não se abandonava a família. Ainda que se casasse, ficava sempre ali no mesmo povoado. Não se abandonava a família. Então, pediu a herança do pai, o pai concedeu e ele foi para um lugar distante. Ou seja, é uma pessoa horrorosa, terrível. E assim que os hebreus da época escutavam essa parábola. É um filho terrível. E então, ele chega ao fundo do poço. E como é que a gente percebe isso? Na cultura do Oriente Médio, o porco é uma criatura muito inferior, muito terrível. E não se come nem a carne do porco. E ele foi trabalhar com o quê? Apacentar porcos. Então ele estava numa situação terrível, humilhante, fundo do poço. Aí é que ele se arrepende e quer voltar para o pai. E voltando, o que acontece? O pai de longe enxerga o seu filho e corre aos seus braços. Outra estranheza para o pessoal da época que escutava, porque o ancião nunca corria, em nenhuma situação. O ancião sempre passos lentos. Então, aquele filho, que era um filho que o abandonou, que queria o pai morto, estava voltando. E o pai sai correndo e beija o rosto. O pai beijar o rosto do filho. E ainda pede para que se coloque sandália nos seus pés. O que isso significa? Na época, os servos não usavam sandálias. Eles viviam descalços. Então o Senhor estava dizendo, tu não é o meu servo. Coloque anel no seu dedo. O que era o anel? O anel da família. Tu não é o meu servo. Tu é o meu filho. E a roupa, a túnica, simbolizava o quê? A festa. Porque é a festa no céu quando um espírito transviado arrepende-se e começa novamente a sua jornada. Para mim, pelo menos, esse é o exemplo mais incrível que nós temos da misericórdia de Deus. O filho que abandonou a família, que queria o pai morto, voltou humilhado e poderia receber a pior recepção de todas. No entanto, o pai recebe como? Corre aos seus braços, beija a face e dá o recado dizendo, tu não é meu servo, tu é o meu filho. Eis a misericórdia divina. Será que ainda nós temos o mesmo pensamento de que, errando na terra, nós vamos nos encontrar num lugar de trevas para a eternidade? Será que nós ainda temos esse pensamento? Existe, sim, uma consequência pelo mal causado. Mas aquele que arrepende-se já dá o primeiro passo. E imagina quantas vidas já nós tivemos. Não podemos nem calcular. Milhares e milhares de vidas nós passamos. Em muitas épocas, diferentes corpos. E imagina o tanto de mal que nós fazemos, nós já não fizemos. Em todo. O que Deus faz conosco? Usa de misericórdia. Toda aquela dívida que nós deveríamos pagar, Deus faz o seguinte, ó, me paga tanto e está quitada a tua dívida. E lembremos também Simão Pedro que diz, o amor cobre a multidão de pecados. Então nós temos, olha o recurso que nós temos, a misericórdia divina, que perdoa os nossos atos, e ainda fazendo bem, podemos pagar muito. Por que nós ainda vamos continuar com os mesmos erros? Por que nós ainda vamos continuar segurando o perdão? Por que nós ainda vamos continuar julgando uns aos outros? Nós não queremos ser felizes? Jesus nos prometeu que seríamos felizes. E nós vamos ser, todos nós aqui. Mas quando? Aí vai depender da nossa vontade.
vai depender do que eu quero fazer. Se eu quero continuar com o meu orgulho, que só vai me destruir, só vai me atrasar, ou eu vou adotar a nova personalidade com Jesus, que é perdoar, que é amar, que é acolher. Mas mesmo fazendo isso, continuam coisas ruins me acontecendo. Continuo sofrendo. Jesus esteve entre nós e sofreu toda a maldade do mundo. Os missionários de Jesus também foram perseguidos. E Jesus disse que o mestre, que o discípulo, não é maior que o mestre. Se me perseguem, vos perseguirão. A fé e o amor são construídos a partir do eu sofri tudo, mas eu me mantive bom. Então, para que a misericórdia divina se faça para conosco sempre, vamos aprender a fazer aquilo que nós desejaríamos que nos fizesse. Ser misericordiosos um com o outro, porque assim nós obteremos misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois que obterão a misericórdia. Esse é o assunto em que discorre os bons espíritos para nós nessa belíssima obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a todos. Boa tarde.